Chegamos em mais um episódio do Fala Fusesc sobre a rentabilidade mensal. Eu sou a Tatiane e estou com o Cadu, nosso diretor financeiro e administrativo, para um bate-papo sobre a rentabilidade do mês de dezembro. Cadu, quais foram os segmentos que apresentaram melhor e pior desempenho no mês de dezembro? Olá, Tatiane e ouvintes do Fala Fusesc. O único segmento que trouxe um ótimo desempenho foi a renda fixa, mas apenas naquela classe de ativos pós-fixada, ou seja, atrelada ao CDI. E na sequência, a melhor performance foram dos títulos de renda fixa marcados na curva, que apresentaram um desempenho próximo à média do ano. E isso ocorreu porque o IPCA, que é o índice de atualização desses títulos, apresentou uma variação bem próxima do histórico do ano. Agora, os demais segmentos que nós temos alocação de recurso apresentaram retorno abaixo da meta atuarial. Então, a classe de ativos de renda fixa marcados a mercado, o segmento estruturado e a carteira de imóveis, principalmente, foram os segmentos mais detratores do mês de dezembro. Ocorreu algo diferente no mês de dezembro que levou a rentabilidade dos planos Multifuturo 1 e Multifuturo 2 serem bem menores do que a rentabilidade do plano 1? Sim, Tatiane, o mês de dezembro não foi um bom mês para os planos que possuem maior exposição ao risco de mercado. E quando nós estamos falando de risco de mercado, estamos falando diretamente daqueles investimentos que são precificados de acordo com o histórico de valores de compra e venda no sistema financeiro. São títulos de renda fixa, ações, cotas de fundo de investimento, moeda, derivativo, enfim, tudo aquilo que é precificado pela compra e venda nesse mercado financeiro. E ocorre que o mês de dezembro foi marcado por muito estresse no mercado. Eu vou te apresentar alguns números do acumulado do ano e depois eu vou te mostrar o quanto que dezembro pesou nessa conta. Veja, quando a gente fala do Ibovespa, a variação negativa no ano acumulado foi de 10,36%. Só no mês de dezembro, o Ibovespa teve uma variação negativa de 4,28%. Quando a gente fala de títulos públicos federais de longo prazo atrelados ao IPCA, ou seja, títulos com vencimento superior a 5 anos, a gente está falando de uma rentabilidade negativa de 8,63% nessa classe de ativos no acumulado. Só que só no mês de dezembro foi menos 4,37%. Ou seja, praticamente 50% da variação negativa dessa classe de ativos ocorreu no mês de dezembro, comparado com o acumulado todo de 2024. Quando a gente fala, por exemplo, do pré-fixado, os títulos que a gente compra, títulos públicos federais que a gente compra com preço fixo, a variação foi positiva no ano de 2024 em 1,86%. Mas em dezembro houve uma variação negativa de 1,66%. Ou seja, em dezembro, praticamente 50% do que tinha se acumulado de rentabilidade do ano foi consumida em um único mês, comparado com o acumulado de 24. Isso é muita coisa. É um cenário de estresse. Por exemplo, dentro dos planos, a gente costuma fazer cálculo de stress test, que são cálculos que mensuram o quanto que um eventual estresse de mercado pontual pode ter impacto na nossa carteira. Ao longo do ano, os planos de benefício que se posicionaram muito em renda variável, como o Ibovespa, que eu mostrei para você, ou em títulos públicos federais marcados a mercado de longo prazo, sofreram bastante no mês de dezembro. Então não seria, e não é, anormal você ter um fechamento de rentabilidade, por exemplo, negativo no mês de dezembro num cenário de estresse como esse. O que não é o caso do plano Multifuturo e Multifuturo 2, porque nós temos uma gestão de risco focada, uma gestão de investimentos focada em conter risco. Então, assim, nesse cenário, se os planos da Fusesc tivessem uma posição em bolsa e uma posição ou maior apetite a títulos de longo prazo do governo, provavelmente a gente fecharia o mês com uma variação negativa na cota. Mas como a gente sempre tem dito, a gestão de investimentos da Fusesc é austera. Então ela preza pelo retorno ajustado a esse risco. Isso significa que a rentabilidade é uma variável importante, mas não é a única variável na tomada de decisão. Ela vem acompanhada pelo risco que a gente está disposto a correr. Ou seja, num cenário como esse, o quanto que a gente estaria disposto a ter de perda para o mês. Tá? A gente pode dizer que no acumulado de 2024, o mês de dezembro foi aquele que teve o pior momento de estresse e mostrou resiliência do plano Multifuturo e o Multifuturo 2 frente a esse estresse. E por que o plano 1 apresentou uma rentabilidade maior do que os outros planos? Essa é uma ótima pergunta. Enquanto o plano 1 tem 9% de títulos públicos expostos ao risco de mercado, os planos Multifuturo 1 e 2
tem entre 22% e 25%, respectivamente. Então, se você considerar que o índice geral de rentabilidade desses títulos apresentou uma variação negativa de aproximadamente 2% em dezembro, esse resultado afetou 3 vezes mais os planos Multifuturo 1 e 2 do que o plano 1. Mas a boa notícia é que esse risco de mercado vai se reduzir significativamente a partir de 2025. Isso porque, a partir de dezembro, os planos puderam voltar a marcar títulos de longo prazo na curva. Os planos Multifuturo 1 e 2 terão títulos marcados na curva num percentual semelhante ao plano 1, movimento que fizemos ainda em dezembro. Para você ter uma ideia, nós conseguimos marcar na curva títulos com prêmio de 7 a 8% mais IPCA para 2025 em diante. E a volatilidade desses títulos agora vai estar sujeita apenas à variação do IPCA, e não mais à variação dos preços ao mercado como a gente veio observando no ano de 2024. Então, o que a gente pode dizer para o ano de 2025 é que os participantes assistidos observarão uma volatilidade menor na carteira, algo que as entidades de previdência vinham lutando desde que a Previc proibiu, em 2021, a manutenção de títulos pelo preço de aquisição, e não pelo preço diário de mercado, como a gente vinha fazendo de 2022 para cá. Então, estamos prevendo para 2025 menos turbulência e mais retornos do que a gente observou em 2024. Obrigada, diretor Cadu, pelas informações da rentabilidade dos planos no mês de dezembro. Para saber a composição da carteira de ativos dos planos, rentabilidades históricas e comparações com indicadores de mercado, você pode salvar o número do WhatsApp da Fusesc, no 48 4042 0305. Enviar uma mensagem de texto e conferir as informações e outras inovações que preparamos para você. Cadu, agradeço a sua participação e até o próximo Fala Fusesc.